Olá, moçada, bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Hoje nosso tema é relativismo cultural. Mas antes de começar a falar do relativismo em si, é importante relembrar, nosso último tema, que foi o etnocentrismo. O etnocentrismo, como a gente já estudou, é quando eu julgo uma outra cultura, né? Quando eu olho para uma outra cultura, julgando ela e achando que a minha é superior à outra. Então o etnocentrismo ele trabalha numa lógica de não seria um preconceito, mas seria na verdade uma sobreposição de uma cultura à outra, como se existisse um padrão que dissesse, né, ó, essa cultura é superior a essa. Ok? Esse é o etnocentrismo, é o olhar para o próprio umbigo, né? Isso aconteceu muito nos países, principalmente da Europa, né? Quando colonizaram a África, quando colonizaram a Ásia, eles usavam esse conceito de cultura elevada. Se a gente, né, for um pouco mais longe aí, a gente pega até a questão dos portugueses, né? Quando chegaram no Brasil, também foram etnocêntricos, ok? E aí, o que seria então o tema da nossa aula hoje? O relativismo. O relativismo ele vem exatamente em contraposição a esse etnocentrismo, né? O relativismo ele vai falar que não existe cultura superior à outra, né? Existem sim culturas diferentes, mas não superior, não que uma não tem um padrão, né, que possa dizer assim, essa cultura é superior a essa, ok? Eu separei alguns tópicos aqui para tentar ser um pouco mais didático na nossa fala. Primeira coisa, né, que a gente coloca dentro do nosso roteiro são os elementos culturais. Como estudar esses elementos culturais dentro do relativismo? Primeira coisa que é importante saber é que um instrumento, um objeto, quando ele é retirado da sua cultura, ou seja, da sua origem, ele perde o seu significado. Por exemplo, um arco e flecha de uma tribo indígena do Brasil. Se ele é exposto numa parede, né, de uma casa nos Estados Unidos ou no museu da França, ele já não tem mais aquele significado. Ok? Então esse primeiro tópico aí que eu separei, que a gente coloca de elementos culturais, mostra exatamente isso, né? Que o objeto ele perde seu valor e seu sentido quando ele é retirado da sua cultura. Esse é o primeiro tópico muito importante. O segundo tópico que eu selecionei aqui é a significação do relativismo. E aí eu elenco três significações. A primeira, né, não dá para analisar uma cultura de forma parcial, ou seja, né, não dá para mim pegar um elemento da cultura e daquele elemento analisar toda a cultura, né? A cultura é algo muito mais complexo para ser analisado, não dá para pegar uma parte só e analisar ela parcialmente, ok? Segundo tópico, não existe uma cultura padrão, né? Isso eu já falei no começo. Não existe uma padronização, ó, isso é cultura e isso não é cultura. Por isso que o relativismo fala, é relativo, né? Isso pode ser cultura para você, não pode ser para mim, isso pode ser para mim, não pode ser para você. O importante é entender que existem diferentes culturas, ok? E um terceiro, né, exatamente nesse sentido, de que as culturas são diferentes e possuem valores diferentes. Então, por exemplo, né, aqui tem-se o hábito, né, no Brasil de comer carne de vaca. Já na Índia não, eles não comem carne de vaca. São questões culturais, né? Não quer dizer que uma cultura seja mais elevada do que a outra, ok? Esse então é o nosso segundo tópico quando a gente fala de significação do relativismo. O terceiro tópico que eu separei para vocês é os impactos do relativismo, ok? Como assim os impactos? Quando a gente começa a falar do relativismo, isso avança muito na sociedade, porque você deixa de julgar, você deixa, né, de padronizar uma cultura, você deixa de achar que uma cultura é superior à outra, ok? Tem uma luzinha aqui, aí agora deu, vou dar uma baixada aqui. Então assim, você deixa de tentar padronizar algo, ok? Esse é o impacto dele, né? Quando você começa a olhar para o outro, né, ou para outra cultura, com um olhar sem pré-julgamento, né? Com um olhar exatamente de tentar entender essas diferenças,
ok? E aí pegando já o quarto tópico, que é exatamente o relativismo no mundo contemporâneo. Por exemplo, como eu citei no começo, os europeus eles usaram, né, dessa questão do etnocentrismo para dominar os povos africanos, certo? Porque foram etnocêntricos, achavam que a cultura europeia era superior da África. Quando a África se descoloniza, né, dos europeus, isso por volta de 1960, 1970, é exatamente aí que a gente vê o relativismo, né? Porque a África entende, peraí, não, o europeu não tem uma cultura superior, ok? O europeu ele tem a cultura deles e nós temos a nossa. Então, o relativismo ele serviu exatamente para a descolonização dos países, né? Para os países entenderem que a sua cultura é importante, ok? Bom, e aí para a gente fechar, né, esse tópico, a gente pensa, né, o relativismo ele vem exatamente no sentido de empatia, certo? E que talvez ele, né, como um todo, né, dentro da lógica cultural, seja até um fator e um instrumento, né, para a gente superar as intolerâncias que há na sociedade, né, os julgamentos e essas coisas que, né, coloca como culturas superiores, culturas inferiores, ok? Bom, esse é o relativismo, uma parte que eu gosto muito, né? A gente fala do etnocentrismo, a gente fica um pouco chateado e tudo, né, por essas visões etnocêntricas, mas aí hoje, agora, nesse módulo, a gente está trabalhando com o relativismo, que é exatamente um novo olhar, né, pro mundo e pro mundo cultural, ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Abraço.